a perder o título. O voo que deu certo, o Assis sobe e garante o bicampeonato tricolor. Você vai ver também o Carnaval dos Tricolores, alegria e emoção no Maracanã. Sempre. No espetáculo de Flamengo e Fluminense, não teve apenas a luta de 22 guerreiros no gramado. O maior estádio do mundo estava completamente tomado pelas duas torcidas, que, como sempre, fizeram um espetáculo à parte. Esse espetáculo vai ter um fim dramático com o sacrifício de um símbolo. Foi a única vítima registrada na Batalha das Torcidas. Como você pode ver, a torcida do Flamengo se superou, fazendo uma festa como poucas vezes se viu no Maracanã. O drama da vitória e da derrota estava no ar. Sentia-se a tensão enorme de 150 mil pessoas na expectativa do grande momento do futebol. A bola de pé em pé, no rumo do gol. Essa força não podia ser contida antes do espetáculo. Desafios de parte a parte. Os gritos de guerra, os insultos e, finalmente, o sacrifício de um símbolo inocente. O voo do Urubu iria terminar tragicamente. Ele sobrevoa um aeroporto errado e, de repente, é abatido pela artilharia inimiga. Aí o momento trágico. No Fla-Flu de ontem, 153 mil pessoas proporcionaram uma renda de 788 milhões de cruzeiros. Ontem o Maracanã estava em dia de festa, com torcedores vindos dos mais diferentes estados e cidades. Houve até mesmo quem chegou próximo ao Maracanã e não entrou no estádio por questões transcendentais. Você trouxe a Arara para ver o jogo, não? Eu? Não tenho pensar. A Arara veio ver o jogo ou não? Antes mesmo do início da partida, já era grande agitação dos torcedores. Apesar das quase 150 mil pessoas reunidas no Maracanã, não houve nenhum acidente grave. Morte mesmo só a do Urubu. Mas nem todos se comportaram bem. Esse rapaz, por exemplo, não chegou nem a ganhar o cartão amarelo. Foi imediatamente expulso de campo e levado para longe do estádio. Tá pulando da geral para as cadeiras. Não pode fazer isso. Então os colegas detiveram ele, agora tá levando detido do caminhão de preso. Tá dizendo que vão marcar a cara do polícia. Pô, rapaz, o que houve aí? Não faz isso não é nada disso não. Tá difícil ver o jogo aí hoje? Esse é um dos lugares mais bem protegidos do Maracanã. É a sala onde é contado o dinheiro arrecadado com a venda de ingressos. Apenas para este jogo, Fla-Flu, foram reunidas hoje 17 pessoas para trabalhar nesta contagem. O dinheiro vem inicialmente para estes 8 guichês aqui. Depois ele passa para esta outra mesa, onde ele é contado
rechecada a contagem e finalmente é colocado em pequenos maços de 1 milhão de cruzeiros cada um. Você pode ver pelo total em cima da mesa o número de maços que tem ali, que a renda desse dia foi excepcional. Aqui está um maço de 10 milhões de cruzeiros. É um maço apenas com nota de 50 mil cruzeiros, não é isso? 50 mil cruzeiros. É aquela nota que muito pouca gente já viu até hoje no Brasil. Pois é, foi um Fla-Flu de gente importante dentro e fora de campo. Fora do campo, as grandes atrações estavam nos chamados setores sociais. Entre tantas estrelas, a que brilhava mais era Mick Jagger, que começou neutro, mas que no final acabou fazendo uma fezinha na vitória do Fluminense. A cantora Neuzinha, filha do governador Leonel Brizola, torceu para que desse Flamengo na cabeça. Então, como é que tá gostando do jogo ou não? Estou adorando. É a primeira vez que você veio ver Fla-Flu, né? Primeira vez que eu venho no Maracanã na minha vida. Então, o que tá achando do espetáculo? Estou adorando. Só quero que apareçam mais gols. Até agora não pintou nenhum. Quero que o Flamengo ganhe. O Flamengo não deu sorte, mas em compensação, Neuzinha pôde assistir o jogo em companhia do grande ídolo, Mick Jagger. O camisa 10 chegou pela manhã da Itália e à tarde estava lá, lamentando a derrota do seu ex-clube. O Fluminense é uma equipe que decisões sempre se apresentou bem. O Flamengo fez um ótimo segundo tempo e na única bola do Fluminense foi lá, fez o gol. Eu acho que se o Fluminense fizesse o gol no primeiro tempo seria até mais justo. Mas no segundo tempo o Flamengo teve bem, teve algumas boas oportunidades, mas decisão quem aproveita é que vence. O 16 de dezembro, 30 minutos do segundo tempo do Fla-Flu. Assis, de cabeça, marca o gol da vitória e do bicampeonato. A partir daí, a alegria cobriu de verde, branco e vermelho e explodiu nos gestos, nos olhares e nas palavras. Vamos conferir. Sai bem do Tita, sai da falta, risca, carrega o Fluminense à frente. Abertura para René, Assis se mete na área, Aldo parte pela direita, a bola é boa, vem cruzamento, olha o toque, gol! Número 10! O gol foi uma jogada pela direita entre o Duílio e o Aldo, né? E o Leomir parece e o René, esse por último cruzando a bola. Eu senti, né? Me coloquei atrás do Moser, me parece que foi o Moser também, não tenho certeza. Ele subiu, não alcançou, eu subi junto com ele, mas sempre acreditando que a bola fosse passar. Eu fui feliz de você ter uma cabeçada fatal. Foi bom, tá legal. Assis acabou com você. Recordar é viver. Assis acabou com você. Não pode soltar o urubu antes do jogo, porque ano passado foi a mesma coisa, pô. Soltaram o urubu, pegaram o urubu, aí pronto. Foi lá, Assis, meteu o gol, pô. Esse ano foi a mesma coisa, não podia ter soltado o urubu. E aí, Romerito? E aqui estou nu praticamente. Estou com muita felicidade, muito contente. Nós merecemos verdadeiramente ser campeões. Jogamos muito melhor que o Flamengo, que o Vasco. E agora estamos aí. 3 títulos em um ano, bicampeão carioca. E agora só Libertadores e Copa do Mundo. O que você diria pro Zagallo que disse que você quebrou a perna do Pires? Zagallo fala demais. Tá de parabéns, vai. Beleza. Te dá, comemora aí. Qual é o papo aqui, Washington e o Carlos Alberto Torres? Sabe, agradecendo, acho que foi importante o apoio que ele me deu, sabe? Eu acho que ele como profissional que foi, né? Eu como garotão, bate palmas pra cacete mesmo. E ele, quando ele chegou aqui, tu vê, eu acho que todo mundo viu, Rio de Janeiro todos viu, acho que um montão de partidas sem fazer gol. E é importante, numa hora como essa, chega um treinador novo e ele chega e, sabe, dá aquele carinho, como se fosse até um pai, você entendeu? Entra o corte pelo meio, leva vantagem, ainda ele, bonita jogada. Olha René no cruzamento, o Washington de cabeça, final! Chegou! Transou bonito o Fluminense, o Washington meteu a cabeça, jogou em cima do Filhão.
Mas quem tumultuou foi um cara aí chamado Michel. Eu vou falar o nome dele a última vez, né? Não falo mais. Falar tem que me pagar para prestigiar. Ele apostou? Ele apostou? Apostar? Não tem grana para apostar, pô. Não tem grana. Eu falei que quem aceitava a aposta dele se fosse dinheiro dele. Isso. Porque ele é um duro e não ia pedir dinheiro para ninguém. Tá? Chegou aí, eu vi a hora que ele chegou aí no Maracanã com a Mercedes, mas daquelas antigas, né? Você continua ou acaba como técnico do Fluminense? Olha, eu tenho um contrato com o clube, eu sempre deixei claro que eu não gosto de ser técnico, entende? É uma profissão que exige muito da gente. Principalmente, eu até já falei anteriormente, essa suspensão que eu tive, que me deram, veio bem a calhar. Porque ficar nesse fosso aqui, ali, onde fico em reserva, com uma meia dúzia de torcedores sem um mínimo de educação, xingando a gente sem mais nem menos, então eu prefiro ficar lá em cima, fico longe aqui dos caras, e eu lá de cima que jogo laranja neles. A felicidade tem duas alternativas, feliz e muito feliz, eu estou na máxima. Acreditava nisso, sinceramente? Lógico, nós sabemos que temos... Este time tem uma vantagem, ele teve 10 do Írio, veja bem, 10 do Írio e o Paulo Vitor. Ele teve 10 Romerito e o Paulo Vitor. Ele teve 10 Tato e o Paulo Vitor. 10 Leomir e o Paulo Vitor. E o Paulo Vitor por uma razão só, porque é o único que não pode errar. E ele não errou. Vai! Adivinha quem deve ser, eu não vou dizer que é, mas quem deve ser o goleiro do Fantástico? Pô, vou agradecer você. Ficarei de olho na TV. Ô Paulo, delas todas, qual foi a mais linda defesa que você fez? Aquela de mão trocada. E depois a do finalzinho no chute do Adalberto, que revalou ainda no zagueiro. E a mais difícil? A mais difícil foi a saída nos pés do Bebeto. Parabéns. Obrigado. E agora quero aproveitar e desejar um bom Natal a todos brasileiros, a todos meus amigos paraguaios. Um Natal de paz e amor, que esqueçam os problemas e que Deus vai ajudar todo mundo. Uma equipe que batalhou, brigou e mereceu, acho que, esse título, que foi a melhor equipe durante o campeonato todo e durante hoje os 90 minutos. O Fluminense jogou muito bem, taticamente o time foi perfeito, não dando chance ao Flamengo entrar dentro da nossa área. Você vê que todos os lances que o Paulo Vitor fez grandes defesas foram chutes de fora da área. Então, o time foi bem, eu estou satisfeito, ganhamos o campeonato 1-0, mesmo que A torcida estavam vazios, empilhados pelos cantos. Ainda sonolentos e só falando na conquista do campeonato, alguns jogadores vieram ao clube na parte da tarde. Logo à chegada, foram cercados pelos torcedores, a maioria vestindo camisa tricolor e alguns até usando faixas. Depois de assinarem muitos autógrafos, os jogadores se reuniram com a comissão técnica no vestiário. Na reunião, Carlos Alberto se despediu do elenco, deu férias ao time e recomendou que todos estivessem de volta no dia 17 de janeiro, às 8h30 da manhã. Carlos Alberto mostrou o telegrama que recebeu do presidente da República, João Batista Figueiredo, e aproveitou a oportunidade para fazer mais uma gozação com os rubro-negros, ao exibir a bolinha que o time do Flamengo está jogando. O pessoal da televisão aqui, ó, o Michel Sérgio. Não, vou para ele, não campanha nisso. Aliás, olha aqui, ó, o Paulo Vitor já ouviu, recebi um telegrama. Recebi 2 hoje. Um do presidente Figueiredo, mandou um telegrama pessoal. E outro, eu vou ler para vocês. O telegrama dirigido aqui a mim. Carlos Alberto 2 e diretoria.
aceitamos derrota, reconhecemos adversário realmente força maior. O cara reconhece que o Fluminense realmente é a maior força aqui do Rio. Estamos todos assumidos na tal de Baiana. Aloysio Santos, conselheiro do Flamengo. Quer dizer, é um cara que reconhece. Depois, a ave foi adotada pela torcida do Flamengo e o seu aparecimento no Maracanã virou uma tradição. Ontem, ele voou mais uma vez, dando um show para o público que lotou o estádio. Quando ele dava suas rasantes pela torcida do Fluminense, iniciou-se uma verdadeira caça ao urubu malandro. Mas o cansaço tomou conta de suas asas e ele foi perdendo altura, cada vez mais. Depois de poucos minutos de evoluções, talvez pressentindo que a tarde não estava para o urubu, ele cometeu o gesto extremo. Embicou em direção à torcida do Fluminense e cometeu um suicídio. Acabou trucidado. Ele é fibra, muita libra, já pesou, Flamengo até morrer, eu sou. No gol do Fluminense, Paulo Vitor cumpre uma das mais antigas tradições do clube. O Fluminense sempre foi um time que teve a tradição dos grandes goleiros. Essa fama começou quando o futebol ainda era amador, com Marcos Carneiro de Mendonça, que foi o primeiro goleiro da seleção brasileira. Depois veio Batatais, Veludo, o inesquecível Castilho. E coincidência ou não, no tricampeonato mundial, o goleiro era Félix, um tricolor. Os tempos passaram e o Fluminense agora tem um novo grande goleiro, que custou só 2 milhões de cruzeiros em 81 e foi vendido pelo Vitória. Paulo Vitor Barbosa de Carvalho é um paraense de 26 anos, que nasceu em Belém e viajou logo para Goiânia. Aos 3 anos, estava em Brasília, onde começa sua história no futebol. E quem vai contar essa história é o próprio goleiro Paulo Vitor. Mas antes dele começar a falar, eu vou dizer por que eu tô com essa camisa, ó, número 13. Foi uma exigência do próprio goleiro do Fluminense. Paulinho, depois a gente vai brincar um pouquinho, agora vamos falar sério. Como é que começou a tua carreira de goleiro? A minha carreira começou, Antônio, foi simplesmente lá em Brasília, no bairro, um time lá do Cruzeiro, chamava Gráfica do Senado na época, e eu era zagueiro. E nesse dia, justamente, o goleiro não apareceu. E como eu era o zagueiro de área, mais perto do gol, eu resolvi ir pro gol. E gostei, apesar de ter tomado 7, mas foi 7 assim que eu evitei até uns 14. E aí começou minha carreira de goleiro e graças a Deus estou onde que eu estou hoje. De Brasília para a Vitória e depois para o Fluminense, onde hoje ele vê seu nome gritado por milhares de torcedores. Uma emoção jamais imaginada. Imaginar eu nunca imaginei não, sabe? Porque a gente quando é criança, a gente nunca imagina chegar a um time profissional, a um time como o Fluminense. E das defesas de ontem, Paulo Vitor? Eu acho que todas as defesas foram importantes. Eu resumo naquela falta que o Moser bateu, em que eu segurei firme, não dando rebote. Eu acho que ali o time ganhou confiança, o time ganhou tranquilidade em partir para frente e decidir o jogo. E a mais difícil, foi a do Helder ou foi a do Tita? A do Tita, porque tinha muito mais gente na minha frente. E a do Helder? Foi mais um voo, né? A bola no ângulo? É, a bola vinha no ângulo, eu só tinha uma decisão. Era meter para escanteio, segurar eu não podia porque ela vinha alta. A gente deseja para você um 85 com muitas vitórias e que você esteja na eliminatória da Copa do Mundo defendendo o gol da seleção brasileira. Agradeço a você também, a todos da sua equipe, desejando a todos também um Feliz Natal e um próspero ano novo, que seja também, como foi para você, cheio de glória, cheio de alegrias e que continue sempre assim. Como amor e com vigor, faz a torcida querida vibrar com emoção, o tricampeão. Hoje à tarde, esta era a imagem das dependências do Clube Tricolor, onde se realizou a festa do bicampeonato ontem à noite e onde mais de 3 mil torcedores consumiram cerca de 5 mil litros de chopp. A vinda dos jogadores ao clube hoje foi facultativa, mas todos tinham um motivo muito especial para não faltar. O presidente Manuel Schwartz, o tesoureiro do clube e o técnico Carlos Alberto estavam reunidos para decidir qual seria o prêmio para cada jogador pela conquista do bi. Os jogadores do Fluminense estão conscientes de que a conquista do título foi marcada por muito trabalho e muita dedicação. Depois do empate com o Flamengo, teve
faltando Campo Grande, acho que deu uma motivação à equipe. Graças a Deus, deu para sentir que dava para chegar, sabe? Eu acho que se trabalhasse bem, daria para chegar. A equipe chegou, eu acho que teve méritos, ou que cresceu quando devia crescer, que foi no final da competição. E no final da tarde, Carlos Alberto reuniu os jogadores do vestiário e agradeceu a todos pela conquista do título, não faltando, é claro, as gozações ao time do Flamengo. O jogador que está lá dentro do campo, que a gente vê lá de cima, brigando, correndo, tratando de jogar, levando tapa na cara. Quem merece todos os méritos da vitória são vocês. Pessoal da televisão aqui, ó, pro Michel Acef, ó. Aqui, ó, pra ele. Uma bolinha pra ele, ó. Tá? Guardar, mandar pra ele, junto com a baianinha. A campanha do Tricolor. Foram 24 jogos e 40 gols. Relembrem agora, especialmente os torcedores do Fluminense, alguns dos momentos de alegria do pó de arroz das Laranjeiras. Nesse Fluminense e América, a marca de Tato na vitória de 2-1. Belém também fez o seu. A vitória contra o Goitacás, o primeiro de Romerito. No segundo gol, a categoria de Paulinho. Clássico Fluminense e Botafogo, branco livre. Duílio fez o segundo num chute de dentro da pequena área. Aldo, oportunista, fechou a vitória de 3-1. Contra o americano, uma vitória apertada, garantida nesse gol de Washington. 1-0 também contra o Campo Grande, Jandir de pênalti. Jandir de novo contra o Vasco. 2 gols com a marca do artilheiro Washington nessa derrota para o Botafogo. Aí está, de peixinho. O jogo contra o Volta Redonda, na vitória de 2-0, a presença de Duílio. O paraguaio Romerito faria a alegria da galera, fechando o placar com este golaço. O bicampeonato nasceu neste Fla-Flu, um clássico que teve 2 assinaturas, Assis e Washington. O primeiro jogo da final, o título começava a pintar na classe de Romerito. Todo o esforço de Roberto Costa não adiantou. Paulinho fez 2-0 e o Flu partiu para o bi. Maracanã lotado. E na cabeça de Assis, o gol do título. Fluminense bicampeão. A incrível festa da decisão carioca. Uma festa verde, vermelha e branca. Desde cedo o Maracanã viveu o clima de Fla-Flu. Times em campo, a euforia tomou conta das torcidas. Pó de arroz, fumaça colorida, papel picado, bandeirinhas. Um espetáculo cheio de emoção. Bola rolando, o grito não desapareceu, mas o duelo se mudou para o campo. O Flamengo começou atacando, mas com poucos minutos de jogo, o que se viu foi um Fluminense melhor armado. Usando bem o contra-ataque, o Fluminense criou algumas oportunidades.
Segundo tempo, tempo de Flamengo. O time de Zagallo avançou o meio-campo e começou a arriscar os chutes de fora da área. O jogo esquentou. O Fluminense mostrava porque tinha uma defesa tão segura. No gol, Paulo Vitor, sempre bem colocado, pegava os chutes de Tita e de Helder. Mas o Flu acertou o contra-ataque. Foi assim que nasceu o gol de Assis, o gol do bicampeonato. (45 minutos do segundo tempo. José Roberto Reit pede a bola. Acabou o jogo. O Fluminense é bicampeão carioca. A torcida faz a festa nas arquibancadas. No campo, a vibração dos jogadores campeões pela terceira vez consecutiva. Em tradição, a paz, a esperança e o vigor unido e forte pelo esporte. Eu sou tricolor, venço, vence, com verde da esperança, pois quem espera sempre alcança. Clube que orgulha o Brasil, retumbante de glórias e vitórias. Hoje o Fluminense mostrou maturidade, soube segurar o jogo, soube ter tranquilidade, porque perdemos gol no primeiro tempo, forçamos no segundo e ganhamos o jogo. Nós sacrificamos, nós jogamos melhor durante todo o ano. Por um ano seremos campeões. A Fluminense tem isso, é um conjunto, todo mundo se une, todo mundo briga, todo mundo luta, e o que vale é isso aí, ser campeão novamente. Ser campeão pelo Fluminense é uma consagração, porque a gente passa pelo time mais forte do futebol brasileiro, que é o Flamengo. Foi sensacional. Sei lá, nem tenho palavras. Graças a Deus, fomos premiados do bicampeonato. Só nos resta agora tudo aquilo que quer dizer tricolor, pó de arroz, curta esse bicampeonato e que Deus... Isso não está na regra, faz parte da cortesia. Nem isso, que é uma questão de intimidade. Eis um caso previsto, trambolhão não vale. Regras à parte, eles se entendem. O regulamento não manda ninguém ter classe. Nem obriga o goleiro a dançar. O
O juiz toma conta do salão. E a torcida quer ver o fogo pegar. Mas foi Adalberto que introduziu este momento inédito no futebol. As vítimas foram os olhos de Romerito e as regras do futebol. Boa tarde.